Olá, meu nome é Karen Inácio e eu vou apresentar meu trabalho de iniciação científica sobre fatores de risco para septicemia na UTI neonatal do Hospital Universitário de Brasília. Meu orientador foi o professor Dr. José Alfredo Lacerda. Primeiramente, a septicemia neonatal consiste em um conjunto de sinais clínicos relacionados a um processo infeccioso bacteriano, que ocorre nos primeiros 28 dias de vida após o nascimento. Ela é classificada em precoce, quando ocorre nas primeiras 72 horas de vida, e tardia, quando surge após as primeiras 72 horas. Existe uma série de fatores relacionados à mãe, ao recém-nascido e ao ambiente que se associam a um risco aumentado para essa condição. O estudo dos determinantes biopsicossociais serve para avaliar a qualidade do serviço oferecido e tomar decisões médicas específicas e gerais ou administrativas com o objetivo de reduzir a sua incidência e mortalidade. O objetivo do trabalho foi determinar a frequência e os fatores de risco para a sepse neonatal em um estudo transversal de recém-nascidos internados na UTI neonatal do HUB. Quanto à metodologia, foi realizado um estudo observacional analítico transversal de 75 RNs admitidos na UTI neonatal entre julho e dezembro de 2018, sem critérios de exclusão. O desfecho foi a ocorrência de sepse neonatal, sendo considerados os casos possíveis, prováveis e confirmados. Aqueles sem o diagnóstico formaram um grupo controle. As variáveis avaliadas foram a idade materna, número de gestações, paridade, morte neonatal anterior, baixo peso ao nascer anterior, consultas pré-natal, início do pré-natal, presença de comorbidades maternas, aminorexia maior do que 18 horas, tipo de parto, ápiga no primeiro e quinto minuto, idade gestacional, peso ao nascer, classificação do RN, intercorrências neonatais, uso de dispositivos, antibiótico-terapia e tempo de permanência na UTI neonatal. O teste do Q² avaliou as variáveis dicotômicas e o teste ANOVA avaliou as variáveis contínuas. A análise de regressão logística e a análise de regressão linear avaliaram a associação dos fatores de risco com o desfecho. Considerou-se o nível de significância estatística como P menor do que 0,05. Quanto aos resultados, a pesquisa mostrou que a frequência de casos de septicemia neonatal na UTI do HUB foi de 22,7%, ou seja, 17 dos 75 indivíduos analisados. Quando comparados os grupos de neonatos com e sem septicemia, apresentaram diferença estatisticamente significativa as seguintes variáveis: o tempo de permanência na UTI, o número de gestações, paridade, prematuridade anterior, baixo peso ao nascer anterior, número de consultas pré-natais, então aquelas com gravidez de risco tinham maior número de consultas, os valores de Apgar no primeiro e quinto minuto, que eram menores no grupo dos afetados, intercorrências neonatais, em especial a doença da membrana hialina, e o uso de PIC também demonstraram diferença estatística. Após a análise de regressão linear e logística, as seguintes variáveis mostraram-se causalmente associadas à septicemia: idade materna, mães com mais velhas apresentavam maior risco, menor idade gestacional, peso ao nascer, o menor peso estava associado às internações, a utilização extensa de cateterismo venoso umbilical e o uso prolongado de antibiótico-terapia. Aqueles que não apresentaram diferença significativa entre os dois grupos foram morte neonatal anterior, comorbidades maternas, aminorexia maior do que 18 horas, o tipo de parto, classificação do RN e dispositivos utilizados. Em comparação com outros estudos, a frequência foi inferior a um estudo feito no Nepal, que encontrou a frequência de 47%, enquanto em relação aos outros dois estudos, realizados em Gana e Taiwan, o valor foi 2 e 5 vezes superior, respectivamente. Os fatores de risco encontram-se alinhados aos reconhecidos em outras regiões do mundo, como o achado em Manandar, que observou que o uso de catéter venoso umbilical e estadia em UTI neonatal são fortes fatores associados à sepse. Por outro lado, alguns fatores que esperar-se-iam fortes preditores, como o tipo de parto, aminorexia maior do que 18 horas e comorbidades maternas, não se mostraram associados, ao contrário do que observado por Adatara e colegas, que observaram a associação como paridade, tipo de parto, sangramento materno e aminorexia prolongada. Essa inconsistência dos resultados deve-se ao pequeno número de indivíduos estudados, o qual foi impactado pela pandemia da Covid-19, sendo necessários maiores estudos e números de casos analisados. Muito obrigada.